Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o 50. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume caro. Digo, os pecados dela foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Até aqui. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e a crer nela. Que o Teu bondoso Espírito Santo ministre ao nosso coração essas ricas verdades que aqui estão contidas, e ajude-nos a amar mais ainda a Jesus, o nosso Senhor. Só o Senhor pode nos fazer isso, Santo Espírito Santo. Faça isso, haja no nosso coração, para que alcancemos esta graça, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar com vocês sobre o segredo de como amar Jesus de todo o coração. Eu sei que isso tem sido uma dificuldade de muitas pessoas, e confesso que refleti a respeito disso mais profundamente sábado de manhã, enquanto eu estava no acampamento dos irmãos da Igreja Quadrangular, que aliás mandaram um beijo para o Fernando e para a Alessandra. Enquanto eu estava lá vendo aqueles jovens buscando a Deus, eu estava refletindo sobre muitas coisas com respeito à nossa igreja, e pensei muito especificamente em muitos irmãos que me vinham à cabeça nos momentos, tentando identificar como o coração dos irmãos estava com respeito ao próprio Senhor Jesus, como eles criam e como eles amavam a Jesus, porque isso é o que importa, na verdade. No fim das contas, o que importa é isso. E eu ponderava a respeito de como a nossa igreja se relaciona com Jesus, e eu estava fazendo isso em contraste com o que eu estava vendo daqueles jovens que estavam lá, jovens e adolescentes. E eu comecei a pensar por que eles estavam fazendo aquilo que estavam fazendo, e por que nós fazemos algumas coisas diferentes na nossa igreja. E eu fiz questão de, depois de pregar, ficar com eles ali mais um tempo, para conversar com eles, para ver se eu identificava o que estava no coração deles.
Porque o que estava acontecendo ali era algo tão maravilhoso, de verdade, que quando chegou o momento de pregar, eu perguntei para eles se de verdade eles queriam que eu fizesse isso. Porque para mim não tinha necessidade de eu ministrar nada ali. Porque Deus estava falando com eles. Eles estavam se rendendo a Jesus naquele lugar, se entregando a Jesus. E eu olhei um por um para ver se eu encontrava alguém em falta. E não encontrei ninguém em falta. Todos estavam se derramando diante de Jesus. E aparentemente Jesus estava falando com todos eles. Eu falei, então eu acho que não preciso nem pregar. E depois eu quis conversar com eles para entender mais. E me clareou muito o que está acontecendo com essa mulher, com o que estava acontecendo com aqueles jovens. E talvez seja um segredo que nós precisamos compreender, nós aqui da Igreja do Nazareno, no Portal Bordon, de como fazer para amar mais a Jesus. Porque o amor deles era demonstrado pela postura que eles tinham diante de Jesus. E talvez você diga, não pastor, mas a aparência não demonstra nada. Demonstra sim, demonstra, e aqui esse texto está muito claro, essa demonstração. Porque um homem religioso, conhecedor das coisas de Deus, convida Jesus para ir comer na sua casa. E Jesus, como um bom nazareno, foi, óbvio. Foi comer na casa do fariseu, e tinham outras pessoas. E como era costume naquela época, a porta não ficava fechada para estranhos. Se uma pessoa que não fosse convidada para um jantar ou para o almoço quisesse entrar na casa, podia, era costume. É por isso que você vê o tempo todo Jesus em algum lugar e as pessoas entrando. As pessoas não podiam tocar em nada se não fossem convidadas, mas podiam entrar porque estavam interessadas em ouvir o que aquelas pessoas que estavam à mesa estavam conversando. E era o caso dessa mulher. Sabendo, diz a Bíblia, sabendo uma mulher que Jesus ia à casa de certo fariseu, ela decidiu ir naquele lugar. E ela já foi com um propósito no coração, porque ela já tomou um vaso feito de alabastro, um vaso muito caro, com um tipo de um perfume, um unguento muito precioso e raro ali dentro. Alguns vão dizer que talvez ela estivesse guardando aquilo para um momento do seu casamento. Outros dizem que aquilo fazia parte da renda dela, que ela vendia aquilo para viver. Tem muitas interpretações. O fato é que aquilo não era barato, era caro. E ela leva aquilo desejando no coração fazer com que aquilo abençoasse Jesus. E ela vai para aquela casa. E ela fica, como era costume, com certeza na época, no canto, perto de uma das paredes, em torno da mesa. E as pessoas se sentaram para comer. Há duas possibilidades, que eles se sentaram, como na cultura romana já estava predita, eles se sentavam como que em divãs e as pernas ficavam para trás, não em cadeiras como vocês estão, se reclinavam à mesa e as pernas ficavam para trás, ou como os orientais fazem até hoje, inclusive em alguns lugares da Palestina, ali no Oriente Médio e no Alto Oriente, que as pessoas se ajoelham para comer e ficam com os pés para trás, sentam-se em cima de seus pés. O fato é que Jesus estava assentado à mesa junto com este homem e outras pessoas, e estava comendo, e essa mulher foi para aquela casa. E Jesus vai dizer que houve um contraste muito grande entre a maneira que aquele homem se relacionou com ele, aquele fariseu, conhecedor das coisas de Deus, o anfitrião, e a maneira também que aquela mulher se relacionou com ele. E ele vai dizer que nessas maneiras de se relacionar com ele, estava explicitado o quanto cada um deles amava o Senhor. Então eu gostaria de começar partindo do próprio ensino do Senhor Jesus, antes de ir para o exemplo da mulher, do ensino do Senhor Jesus a respeito desse segredo, para que possamos amá-lo de todo o coração. Porque eu sei que é desejo de todo crente genuíno, de todo crente sincero, amar ao Senhor de todo o coração. Mas eu sei que se você não ama de todo o seu coração, você se pega nessa falha, e você fala, puxa, por que eu sou assim? Eu devia ser mais intenso com o Senhor, eu devia amá-lo mais. E eu gostaria de, através das palavras do próprio Senhor Jesus, te ajudar a que você compreenda o que fazer para que você ame mais a Jesus. Segundo ele mesmo diz, lá no versículo 47, e eu quero ler com vocês, o versículo 47 diz, eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. A primeira questão, a primeira atitude
é que é necessário ter uma consciência sobre a sua própria condição diante de Deus. Ninguém pode amar a Deus de verdade se não tem consciência de como ele mesmo está diante de Deus. Todo mundo de alguma maneira diz que ama a Deus. Você pode parar qualquer um na rua agora, todo mundo ama a Deus, mas pergunta, quem é ela diante de Deus? E poucas pessoas ou saberão responder ou responderão com a verdade que essa pergunta merece. Esse fariseu, estando diante de Jesus, está muito claro que ele se achava justo aos seus próprios olhos. Se você vê um pouco antes, lá no versículo 29 e 30, quando falava do que João Batista estava fazendo, fala que João Batista ia pregar e muitas pessoas se arrependiam e se convertiam, mas os fariseus, eles não mudavam a vida deles, porque eles pensavam muito a respeito de si. Eles pensavam que eles eram justos, eles pensavam que o que eles faziam já era suficiente, então eles não precisavam de se arrepender. Quando eles se colocavam diante de Deus, é como se eles dissessem, eu me garanto diante de Deus, eu consigo ficar de pé diante de Deus, porque eu sou suficiente, porque eu sei que eu faço todas as coisas da maneira correta, eu sou justo aos meus próprios olhos. E não só isso, mas o fariseu demonstrava como ele se via diante de Deus, porque estando diante de Jesus, olha o que passou na mente dele. Quando ele viu que a mulher pecadora, que ele dizia ser pecadora, estava fazendo o que fez com Jesus, ele pensou consigo e disse para si mesmo, se ele fosse um profeta de verdade, ele então saberia quem é essa mulher, porque ela é uma pecadora. Veja bem, ele também está diante de Jesus e consegue reparar que a outra pessoa que está no mesmo ambiente é pecadora. Olha, uma pessoa que é sinceramente consciente de si mesma, estando diante de Deus, não consegue sequer ver que o outro é pecador, porque ele fica preocupado com a sua própria realidade pecaminosa. Se você consegue ver que o outro é pecador e fica julgando o outro por isso, é porque você não tem consciência do seu próprio pecado. Porque se você é consciente de quem você é, você tem vergonha de falar do outro. Porque é aquele negócio, eu vou jogar pedra no telhado do outro, sendo que o meu telhado é de vidro. Como que eu vou ter coragem de pensar mal do outro, sendo que eu é que sou digno de toda acusação? O fariseu era justamente aquele que Jesus estava combatendo, porque tinha se desviado dos caminhos do Senhor, e ele tinha coragem de olhar para a mulher e dizer, ela é pecadora. E é assim que nós vemos os crentes, porque os crentes não olham para si, mas olham para o que todos os outros fazem de errado, porque nós aqui, nós deixamos de fazer certo grupo de pecados, certos tipos de atitude nós deixamos, e porque deixamos essas atitudes, muitos de nós acabam pensando que isso o torna superior aos outros. Então, por exemplo, você não rouba, você não mata, você não se prostitui e você não tem os seus vícios que você tinha antes. E aí você olha para alguém que faz as coisas que você não faz e julga, e fala mal, e critica, e aponta o dedo. Só tem coragem de fazer isso quem nunca de verdade olhou para si mesmo e viu a sua condição. Deixa eu dizer uma coisa, estar diante de Jesus é estar diante da luz verdadeira, que vindo ao mundo iluminou a todos os homens. O que acontece em todos os seres humanos é que todos nós estávamos em trevas, mas porque Jesus, que é a luz, veio, se nós chegarmos diante dele, tudo o que está em nós fica às claras. Então todo mundo que com sinceridade chega diante de Jesus, todos os seus pecados, todos ficam em evidência. E o próprio João vai relatar no seu evangelho, que as pessoas não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não fossem manifestas. As pessoas não querem ficar próximas de Jesus, porque próximas de Jesus, elas são acusadas de quem elas são, mas não são acusadas pelos outros, são acusadas pela própria luz de Jesus. Cada vez que você vai para a palavra de Deus e lê-la com sinceridade, você toma um golpe, uma espadada no mais íntimo do seu ser,
porque o Senhor mostra quem você é de verdade. Quando você pensa que você está de pé, você percebe que o tempo todo você está propenso a cair. Quando você pensa que você está bem em relação ao que você era no passado, você descobre que na verdade você é frágil, que você é só poeira, que você é como uma nuvem que aparece, logo o vento bate e dissipa. Quando você é exposto à luz de Jesus, à sua palavra, você de fato percebe quem você é. Mas é para minha tristeza que muitas pessoas não estão se colocando diante de Jesus para olhar quem são, mas estão olhando e preocupadas com o que os outros são e fazem. Irmãos, se nós olharmos uns para os outros, eu tenho falado isso algumas vezes aqui, se nós olharmos uns para os outros e com tristeza percebemos o pecado do irmão, é para que sejamos luz na vida deles, bênção, não para destruir, não para jogar no lixo, não para afastar. Mas se nós estivermos ocupados olhando para nós mesmos, com muita dificuldade nós vamos ver que outras pessoas são pecadoras, porque só tem tempo de cuidar da vida dos outros, que não está gastando tempo para cuidar da própria vida. E o fariseu, porque não olhava para si, tinha tempo de olhar para os outros. Eu sei que nós temos muitas diferenças, e alguns irmãos aqui têm questões que são contrárias ao que os outros pensam, gostam ou querem fazer ou ser. Mas se todos nós aqui somos irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos nos suportar uns aos outros, dar suporte uns para os outros, de modo que o mais fraco seja fortalecido, que o mais forte não se vanglorie na sua força, porque não tem nada que não tenha recebido de Deus. Nenhum de vocês, por melhor que esteja agora, tem alguma coisa que não tenha vindo do próprio Deus. Então, como alguém se gloriaria de ter alguma coisa que não é sua? É como se um chofer ficasse querendo fazer inveja para os outros, porque está dirigindo o carro de outra pessoa. Se tem alguma virtude, algum bem em você, se há em você alguma capacidade de não cometer certos pecados, bendito seja o Senhor, mas é graça de Deus para a sua vida. Isso não te torna melhor do que ninguém. O fariseu só olhava para os outros, porque não estava olhando para si mesmo. Mas é necessário que nós tenhamos consciência de nós. Do contrário, aquela mulher pecadora, chamada de pecadora por aquele outro homem, ela tinha consciência de si mesma, e é por isso que ela faz o que faz. E Jesus declara que sabia o que ela estava fazendo. Jesus diz: essa mulher veio, se colocou diante de mim, lavou os meus pés com suas lágrimas, enxugou os meus pés com o seu cabelo, usou do seu perfume precioso, fez tudo isso, só porque agora, com gratidão e amor, ela veio até mim, porque antes ela reconheceu que foi perdoada, e ela entendeu que ela foi muito perdoada, por isso que ela fez algo tão extravagante, tão intenso, porque ela olhou para Jesus e viu nele aquele que a perdoou antes, aquele em quem ela podia encontrar perdão antes. Então, se você quer amar Jesus de todo o seu coração, você precisa ter consciência de quem de fato você é diante de Deus. Então não fuja mais das coisas de Deus, não deixe de estar exposto à palavra de Deus, não deixe de se colocar em toda e qualquer oportunidade que você tiver, de ouvir o que Deus tem a falar para você, para que você compreenda quem de fato você é, porque tudo o que você pensar a seu respeito, vai ser se autoprotegendo, você vai querer sabotar a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então se permita ser ministrado por Deus, e compreenda quem de fato você é, porque quando isso acontecer, você automaticamente vai se render ao Senhor, e implorar por misericórdia. Um homem de Deus, chamado Jonathan Edwards,
um erudito cristão, um dos maiores filósofos que a América já produziu, quando escreveu um de seus sermões e pregou esse sermão diante de um auditório, levando em consideração que ele não era um pregador pentecostal avivado, com força, como eu gostaria de ser, por exemplo, ele lia o sermão, e ele leu o sermão diante do seu auditório. O título do sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele leu esse sermão, e os irmãos que estavam no auditório, as pessoas que estavam no auditório, ao ouvir a constatação da própria realidade deles, ficaram tão aterrorizados, porque eles viram quem é Deus, e viram quem são eles, que eles ficaram com medo de naquele momento o inferno os engolir. E conta-se que eles se agarravam nos pilares da igreja e gritavam desesperadamente com medo de naquele momento o chão abrir e eles serem engolidos. Não foi porque a história foi bem contada, foi porque eles passaram a ter consciência de quem eles são, e passaram a ter a consciência de quem Deus é. Eles viram quão pecadores são, mas também viram quão santo Deus é, e como Deus abomina o pecado. Eles ficaram aterrorizados. Alguns crentes de hoje não suportariam ouvir uma mensagem daquela e diriam que o pregador está sendo um entusiasta que está querendo mexer com a emoção do povo. Mas aqueles irmãos tiveram a graça de compreender a sua realidade, e por causa disso puderam se arrepender dos seus pecados e alcançar a misericórdia. Um segundo ensino de Jesus quanto a esse segredo está do verso 41 ao 43. Vamos ler juntos. Olha lá. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? E Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. O segundo ensino de Jesus é: quanto mais você percebe a gravidade do próprio pecado, mais profunda e poderosa será a graça perdoadora que você irá receber. Uma coisa é você reconhecer o seu pecado, outra coisa é você reconhecer o quanto isso desagrada a Deus. A maior tristeza de um cristão devia ser: estou desagradando o meu Senhor. Vocês ficam tristes porque perdem bens, ficam tristes porque pessoas te traem, ficam tristes porque relacionamentos são desfeitos, ficam tristes porque um time de futebol perdeu. Alguns vão ficar tristes porque estão torcendo para um candidato ganhar na eleição e vai perder, porque um vai ganhar e os outros vão perder. Ficam tristes, mas quando pecam, lidam com o pecado como se o pecado fosse a coisa mais normal do mundo. O pecado é a sua desgraça. O pecado tinha que ser o lamento da sua alma. O pecado devia fazer você não conseguir dormir à noite de tristeza, porque são os pecados que fazem com que nos afastemos de Deus. O pecado não afasta Deus da gente, o pecado afasta a gente de Deus. Cada vez que pecamos, nós estamos dizendo para Deus que nós amamos mais outras coisas do que Ele. Qualquer pecado cometido é dizer a Deus: eu amo mais isso do que o Senhor, eu prefiro esse prazer, eu prefiro essa vantagem, eu prefiro isso que eu entendo por justiça ao Senhor, a sua glória, a sua alegria. Se nós temos o Senhor Jesus como exemplo perfeito de como devemos ser, então pense em Jesus e se lembre de Jesus. Tudo o que Ele fez foi para agradar o Pai. Tudo, Ele não fazia mais nada a não ser aquilo que pudesse agradar o Pai. Em dado momento, os discípulos vão buscar comida enquanto Ele fala com a mulher no poço.
E quando os discípulos voltam, questionam a ele da comida, e ele fala: eu tenho uma outra comida, da qual eu me alimento, que vocês não conhecem. A comida que Jesus se alimentava, aquilo que fazia Jesus ficar de pé, ter forças, não era a comida que nós nos deliciamos. O que fazia Jesus continuar com vigor, era fazer a vontade do Pai dele. Tudo o que Jesus fez foi para a glória do Pai, e nenhum crente devia ter outro desejo além desse. O desejo do crente devia ser glorificar a Deus, e não é cantar músicas e levantar a mão e dizer glória a Deus, é fazer com que sua vida seja honra, para que Deus possa fazer com cada um de nós o que pôde fazer com outros, como Jó, o nosso irmão. Desafiar o diabo. Vistes o meu servo Jó? Disse o Senhor a Satanás. Deus provocou Satanás, e Satanás não prevaleceu sobre a vida de Jó. Jó amava o Senhor. Jó era íntegro, reto, se desviava do mal. E depois de ser aprovado, ele ainda tira uma conclusão: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu Deus, será que eu sou só como Jó antes de te ver? Devia ser o coração do crente. Mas o religioso não estava preocupado com isso. Aquela mulher estava preocupada com isso, porque ela tinha sido perdoada, e ela sabia o quanto ela tinha ofendido a Deus com o que fez. E porque ela reconhecia o tamanho do pecado dela, ela pôde reconhecer quanta graça e perdão veio sobre ela, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você acha que o que você faz é normal, é pequeno, é fútil, é bobo, todo mundo faz. Que graça perdoadora vai vir sobre você? Na mesma medida de que você reconhece que o seu pecado ofende a Deus, vai vir uma graça mínima, e você não será grato a Deus por isso. É por isso que nós vemos tantos crentes infiéis a Deus. São infiéis a Deus não porque tropeçam no pecado, mas porque não querem andar na infidelidade a Ele. E não querem andar em fidelidade a Ele porque nunca reconheceram o que Deus de fato fez por eles em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque se tivesse entendido o porquê o nosso Senhor foi moído, cravado naquela cruz, nunca mais ia querer viver a vida como viveu, nunca ia querer desonrar o nome dEle. Cada vez que você continua irresoluto e duro, querendo e não fazendo nada contrário ao pecado, você está dizendo com a sua vida: eu não reconheço o que Ele fez na cruz. E você se torna tão horrível quanto qualquer um daqueles que o crucificaram. Se você quer amar ao Senhor de todo o seu coração, olhe para você mesmo, mas perceba o quanto o seu pecado agride a Deus. E não agride a Deus porque Deus é fraco, agride a Deus porque Deus te ama, e Ele não quer te ver perdido no pecado, porque o pecado é o que vai te afastar dEle, e Ele sabe que não existe felicidade verdadeira longe dEle. Ele não quer que você se afaste dEle, por isso Ele não quer que você peque. Não muda em nada quem Deus é. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando faltamos em alguma coisa, Deus continua sendo Deus. Nele não há sequer sombra de variação, Ele não muda. Mas o coração de Deus se entristece porque o que Deus quer é o bem das pessoas, é a felicidade das pessoas, e as pessoas preferem a felicidade ao seu modo, e por isso elas se entregam aos pecados como se isso não fosse nada.
E quando alguém fala sobre pecado, as pessoas nem ouvem, nem prestam atenção. Deviam prestar atenção, pode ser que Deus está denunciando um pecado do meu coração que eu não estou vendo. Cada vez que a Bíblia fala sobre alguém que errou, você tinha que olhar e falar: deixa eu ver se eu não estou fazendo a mesma coisa, porque eu não quero desagradar o meu Senhor, eu quero agradá-lo em tudo. Você só pode amar Deus de todo o seu coração se você olhar para você e reconhecer o seu pecado, mas não apenas saber que peca, entender quanto o seu pecado ofende a Deus. O nosso Deus não é comum, não dá para lidar com as coisas de Deus como se fossem comuns. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Um homem que já estava sendo usado por Deus, quando é colocado diante dele um profeta, ele diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram o rei. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros também. Eu falo o que não devo, sendo eu um profeta. E o coração dele achou que ele estava perdido. E alguns de vocês não se importam com as coisas que falam, não se importam com as coisas que veem, não se importam com as coisas que fazem, não se importam como vivem as suas vidas. Depois não adianta cantar músicas que você ama Jesus, porque você não ama. Não ama, você ama a si mesmo e prova que não quer abandonar o seu pecado. O seu desejo de abandonar o pecado não vai te dar forças para abandonar o pecado, mas o seu desejo de abandonar o seu pecado vai fazer com que você alcance a misericórdia de Deus sobre a sua vida, e todos os seus pecados serão perdoados. E então o Espírito Santo de Deus virá sobre você, e você será fortalecido para que resista a todas as tentações, para que não ceda ao pecado. E não vai ser pelas suas forças, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Mas como você receberá essa graça se você não sabe, não assume o seu erro, se nivela por baixo, porque todo mundo faz? Quem é que não faz isso? E daí que todo mundo faz? E daí que todo mundo faz? E se Noé dissesse isso no tempo dele? Todos os homens se extraviaram de Deus, o caminho de todos os homens estava perdido. Deus viu que na terra não tinha ninguém, olhou, só tinha ele, só tinha o Noé. E se ele dissesse: e daí? Todo mundo faz. Mas ele se manteve um homem íntegro, reto e bom diante do Senhor, justo na sua geração. Não importa que o mundo esteja de mal a pior, não importa que os que você conhecem que são crentes praticam o pecado, se entregam ao pecado, não importa. O problema é deles, eles vão ter que responder para Deus. Seja você fiel a Deus. Seja você fiel a Deus. E só quando você fizer isso, você vai passar a amar o Senhor de todo o seu coração. Senão o seu coração vai continuar prostituído, porque você ama a Deus, mas ama o dinheiro. Ama a Deus, mas ama a pornografia. Ama a Deus, mas ama a mentira. Ama a Deus, mas ama a maldade. Ama a Deus, mas ama a vingança. Ama a Deus, mas ama qualquer coisa. Você não pode ter dois senhores, porque você vai amar um e desagradar o outro. Mas fora o ensino de Jesus, tem um exemplo prático, que não é do religioso, é da mulher pecadora. Ela nos mostra como amar a Jesus de todo o coração. Mas ela não ensina, ela não fala nada, ela só faz. Então vamos ver o exemplo dela, que foi completamente diferente do religioso.
ainda que aos olhos do religioso, que era a pecadora. Versículo 37 diz: sabendo que ele estava à mesa, ela não perdeu a oportunidade que teve para demonstrar o seu amor por Jesus. A oportunidade que ela teve, ela sabia que Jesus estava ali, na casa de alguém que ela sabia onde era, e ela falou: eu vou aonde Jesus está, eu sei que Ele estará lá, e eu quero demonstrar o meu amor por Ele. Ela foi, não foi convidada, não ia se sentar à mesa, mas estava lá quem ela queria agradar. Ela teve prazer de estar aonde Jesus está. E isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu estava lá no acampamento com aqueles jovens irmãos da quadrangular, vendo que todos eles estavam se deliciando com a presença daquele que estava lá, e que não era eu, era o próprio Senhor Jesus. Como eles levantavam as mãos e clamavam por Jesus, e adoravam a Jesus, e um jovem na minha frente batia no peito, pedindo misericórdia a Jesus. E aí alguns de nós não vêm sequer ao culto, porque tem outras ocupações tão fúteis. Ao culto. Se ao culto é difícil, imagina a vida. Se há 2 horas em um dia da semana é difícil, imagina a vida toda lá fora. Eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que um monte de coisa, mas alguns de vocês podem a qualquer momento receber uma ligação do trabalho e precisa sair daqui e trabalhar. E vão, porque disso depende o seu dinheiro. Alguns de vocês podem estar dormindo, e alguém vai ligar e falar: tem agora um churrasco, vem para cá. E você levanta e vai, porque é gostoso. Alguns vão estar cansados, vindos do trabalho, mas um amigo vai ligar e vai dizer: vem jogar bola. E você vai, porque você curte. Mas eu não vou estar onde Jesus está essa manhã, porque é o único dia que eu tenho para dormir. Dá essa desculpa para Jesus, fala isso com sinceridade para Jesus, e fala assim: Jesus, eu tenho a vida toda para te buscar, é só domingo de manhã que eu te peço. Dá essa desculpa para Jesus, mas faz isso com a cara assim, bem aberta diante dele, com decência, se você tem coragem de falar isso para ele. Não tem coragem de falar isso para Jesus, mas fala isso para as outras pessoas, para mim, porque eu vou ficar com dó, vou falar: tadinho do irmão, trabalha a semana toda, eu vou entender, tadinho. Mas eu entendo, porque para essa pessoa estar aqui é estar num ambiente para ouvir alguém falar alguma coisa, quando na verdade devia ser assim: eu vou assentar-me aos pés do meu mestre, para que ele ensine a minha alma como ser fiel a ele. Eu sei que para alguns eu estou exagerando, o pastor está pisando na bola, você está exagerando, não precisava isso, porque eu estou em outros momentos. Sabe em que momento você devia querer estar? Em todos. Você devia trocar todos os momentos por esse. Ou será que existe deleite melhor para a sua alma do que estar diante do teu Senhor? Se existe, questione a sua fé, pelo amor de Deus. Pois bem, muitos dos que já são da nossa igreja, nós temos alguns que nos visitam, mas muitos dos que já são da nossa igreja batem nas minhas costas e dizem: que mensagem maravilhosa, pastor, amo suas pregações. Nossa, eu estou amando as aulas de liderança do irmão Nardino, me apaixonei pelas aulas do irmão Pedro.
mentira, mentira e mentira. Porque a hora que aparecer um futebol não vem, a hora que aparecer um negócio não vem, a hora que aparecer o outro negócio não vem. Pastor, precisa isso? Eu não estou questionando o estar aqui, eu estou questionando por que se está aqui. Porque só o estar no ambiente não é nada. Não é nada. Eu sei disso. Vocês já me ouviram pregar sobre isso. A questão é, por que não? E por que sim outras coisas? E por que não isso? Pela mesma razão que o religioso não fez o que devia ter feito. Porque ele chamou Jesus para a casa dele. Jesus entrou na casa dele, sentou à mesa dele, e ele não desfrutou de Jesus e não fez nada, o que todo mundo faria, para honrar uma pessoa que está entrando na sua casa. Porque qualquer judeu, tendo convidado uma pessoa para ir à sua casa, faria assim: a hora que essa pessoa chegasse em sua casa, essa pessoa é recebida com um beijo. Um dos empregados da casa lhe traz um perfume para ser passado na sua cabeça, como quem diz: seja bem-vindo, você é muito bem-vindo na minha casa. E chama o empregado mais baixo, o mais ralé de todos da casa, que é um dos servos, que só serve para isso. Vai buscar a bacia com água, uma toalha, e vem lavar os pés do meu convidado, porque ele está andando de sandália na cidade toda e os pés estão sujos. Lave, não para que ele não suje a casa, mas para que ele se sinta confortável aqui entre nós. Qualquer um em Israel faria isso com um visitante. Mas Jesus entrou na casa daquele homem e ele não fez aquilo por Jesus. E por isso que essa mulher é um exemplo prático do que é amar Jesus de todo o coração e como fazer isso. Porque diz o texto sagrado que quando ela entrou e viu Jesus, quebrantada, cheia de emoção, reconhecendo quem era e quem é que estava diante dele, ela se prostra, ela não chama o empregado mais baixo da casa, ela mesma vai lá, ela não pega uma bacia com água, ela chora aos pés do mestre, chora aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Coração quebrantado daquela mulher, que coração quebrantado, que reconhecia quem era ela e quem era que estava diante dela. Ele não chamou o empregado para lavar os pés, e ela mesma o fez. E o texto diz que ela secou os pés de Jesus com o seu cabelo. Você tem ideia do que é isso? Uma mulher naquela época sequer podia ficar com o cabelo solto. Sequer podia ficar com o cabelo solto. A honra da mulher era o cabelo. E ela usa a sua honra para lavar os pés de Jesus. Como vocês acham que estavam os pés de Jesus, meus irmãos? Imundo, de andar naquelas ruas que não tinham carros, eram carroças, animais que passavam, sujando a rua com fezes, todo tipo de sujeira, não tinha saneamento básico, esgoto a céu aberto, todo tipo de sujeira, era assim que as pessoas andavam, e os pés de Jesus, como o pé de qualquer outro daquela época, estava imundo, e diz o texto sagrado que aquela mulher lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, beija, cheia de gratidão, os pés de Jesus, beija, obrigado, e beija aqueles pés imundos, beija aqueles pés. Aquele homem não passou perfume na cabeça de Jesus, e ela beija aqueles pés benditos, pés sujos, mas pés benditos, cheia de gratidão no coração. E ela pega aquele vaso que ela tinha, com aquele perfume precioso, e é interessante que para tirar o perfume dali de dentro, só era possível de uma maneira: quebrando o vaso.
Aquilo era tudo que aquela mulher tinha. E ela derrama aos pés do Senhor ali em adoração. Coloca todos os seus bens, tudo que ela tinha, não tinha nada que fosse dela, que agora não estivesse aos pés de Jesus. E aquele homem não colocou um empregado aos pés de Jesus, um empregado, mas aquela mulher coloca tudo. Ela coloca o seu coração, ela coloca a sua dignidade, ela coloca a sua alegria e gratidão, ela coloca os seus bens e o adora. E aí a gente vem para o culto, e nós amamos a palavra de Deus, e queremos aprender mais da palavra de Deus, e queremos saber das coisas sagradas, e nos tornamos como um fariseu, sabendo de tudo, mas sem coragem de se derramar diante do Senhor, sabendo de tudo, mas não se arrependendo por nada, conhecendo todas as coisas, mas não se rendendo aos pés dele, que é o Salvador, sem levar em consideração o seu pecado, a sujeira do seu pecado, sem ser grato a ele pelo que ele faz. Todos vocês, eu tenho certeza que agora que eu estou falando, têm consciência de que Jesus está aqui conosco agora. Ele está aqui. E quem é você? O fariseu ou a pecadora? Quem é você? Alguém que sabe as coisas, mas não vive nada? Ou você é alguém que, por mais que falem mal de você, é você que está rendido aos pés dele, depositando tudo, e você não tem vergonha de nada? Não tem vergonha de adorar, não tem vergonha de abrir o coração. Alguns de vocês são mais emotivos e assistem uma novela e choram, mas não choram mais diante do teu Salvador. Alguns de vocês são temperamentais, e quando as coisas acontecem, o seu temperamento vem à tona, mas aqui não há emoção no seu ser. Você fica indiferente e apático, como se estivessem diante de mim. Olha, irmãos, de verdade, eu não espero que nenhum de vocês nutra nenhuma simpatia sequer por mim, mas nós estamos diante do Senhor Jesus, e como é que nós nos portamos diante dele? Primeiro, será que nós desejamos estar onde ele está? Será que nós queremos? E quando nós estamos onde ele está, o que é que nós fazemos? Nós reparamos no outro, ou nós fazemos de tudo para agradá-lo? Em rendição, em adoração, em gratidão, em quebrantamento, em entrega. O que você entrega? Aquela mulher entregou tudo, e teve a oportunidade maravilhosa de ouvir essas palavras de Jesus: vai em paz, a sua fé te salvou. Que fé, Jesus! O que ela fez? Que profissão de fé ela fez, Jesus? Ela não confessou nada, Jesus. Ela não falou, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Ela não falou, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Ela não falou, Jesus. Que fé é essa que o Senhor identificou aí nessa vida, Senhor Jesus? A fé derramada em amor diante dEle. A fé que se prostra e não se importa com o outro, com o julgamento alheio. A fé que faz a pessoa dar tudo o que tem, porque entende que nada do que tem é tão precioso quanto o próprio Senhor. A fé de olhar para si e entender a sua indignidade, mas de mesmo assim, em olhando para Ele, vendo sua santidade, saber que Ele será misericordioso, e eu irei até Ele, porque Ele terá misericórdia de mim. Porque ela podia olhar para si e ver quem é Ele e falar, eu não vou me chegar perto dele, que foi o que Pedro fez. Jesus morre, ressuscita, Pedro está pescando de novo, ele está nu,
Quando ele percebe que é Jesus que está ali com eles, ele se joga do barco na água de novo, porque ele teme por ser pecador. E essa mulher que era pecadora não temeu, não ficou com medo, porque o amor lança fora todo medo, e ela se aproximou daquele que podia perdoá-la, e ele a perdoou. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou adorá-lo, porque ele está lá. E como eu volto para casa? Eu volto salvo. Já pensou? Você vem aqui para se encontrar com Jesus, para prestar um culto a Jesus, e quando você volta embora, você volta com o coração transbordando de uma certeza que ninguém nunca vai tirar de dentro de você: eu fui salvo pela graça do Senhor. Aleluia, aleluia, que coisa maravilhosa. Se eu tivesse dinheiro aqui, não ia ser tão valioso. Que coisa inigualável, eu sair daqui e alguém falar: e aí, o que aconteceu? Eu fui salvo. Mas o que te garante isso? Ele me disse. Ele me disse. Isso foi um escândalo para os religiosos, porque quem é esse que perdoa pecados? Eles não sabiam que quem estava diante deles era Deus. Deus é que estava ali em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Eles não sabiam, mas aquela mulher sabia. E você sabe, e é por isso que você veio, e é por isso que você vem toda vez, e é por isso que você dá o que você dá, é por isso que você levanta suas mãos. Se não é que passe a ser em nome de Jesus, e passará a ser quando você olhar para si, reconhecer quem você é, ver a imundície do seu pecado, mas olhar para Ele, o Senhor cheio de graça e misericórdia, perdoador, e se lançar aos pés dEle sem reserva nenhuma, não importa quem você seja, se lance aos pés do Senhor. Isso não é para os pequenos. O fariseu pensava que isso era para o empregado, aquela mulher disse: isso é para mim, eu vou aos pés dEle, Que nós nos cheguemos aos pés do Senhor hoje e nos lancemos. Os crentes vêm para a igreja e estão buscando as mãos do Senhor, para que o Senhor a toque, a cure, a abençoe. E aquela mulher chegou diante de Jesus e só quis os pés dele. Ei, que mulher espetacular, que pecadora que eu quero imitar, que mulher extraordinária, que fé elevada à milésima potência, que amor ao máximo, como disse Spurgeon, amor ao máximo. E por que ela amou tanto? Porque ela foi muito perdoada. Por isso, quem muito recebe perdão, pode amar mais. Quem ama menos, é porque foi pouco perdoado. Se você está tão seguro de si e acha que está tão bem, você não vai compreender o perdão de Deus, e você não tem por que amar tanto assim a Jesus. Agora, se você sabe de onde Jesus te arrancou, se você sabe da imundície que Jesus te tirou, você vai amar esse Jesus de todo o seu coração, e vai se render aos pés dele, e se ele estender as mãos para você, aleluia. Mas senão você vai ficar muito contente, estar só ali aos pés dele para sempre, por toda a sua vida. Eu quero amar Jesus mais do que eu amo. Eu espero que você queira. Jesus te ensinou, e essa mulher te deu o exemplo. Então ame a Jesus, se renda aos seus pés.